Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 8 ao capítulo 11. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Não deu tempo ontem de nós falarmos de todo o Sermão do Monte. Espero que você tenha lido cada detalhe, né? E, inclusive, no capítulo 6, versículo 33, ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso mesmo. Ainda no 7:7, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate abre-se-lhe-á. Olha quantos segredos temos no Sermão do Monte, né? E nós vamos hoje começar a falar dos milagres, porque no capítulo 7 finaliza o Sermão do Monte. E no capítulo 8 de Mateus nós já temos a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vá e mostre-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo, né? A oferta que Deus ordenou tá lá em Levítico, que Moisés, né? Tá lá em Levítico 14, de 1 a 32. Depois nós vamos ver a cura do criado do centurião. Oh, temos tantas coisas para aprender aqui, preste atenção. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhes um centurião, que implorando: Senhor, o meu criado, o meu empregado, o meu servo, jaz em casa de uma cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião lhe respondeu: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem, e sujeito a autoridades, e tenho soldados na minha ordem, e quando eu digo a estes, vai, ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquele mesma hora o servo dele foi curado. Que fé extraordinária, que testemunho vindo de um centurião, né? Centurião era um homem que tinha sobre o seu comando, era uma patente, né? Vamos aí, um comandante. Ele recebia esse nome de centurião porque aos cuidados dele, ao comando dele, tinha-se 100 homens. E depois, logo em seguida, nós vamos ver a cura da sogra de Pedro, do discípulo. Olha só, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Olha que coisa linda, né? Eu acredito que Jesus ia muito na casa dos seus discípulos, né? E ele não aguentou. Chegar na casa de Pedro e ver a sogra dele, que devia ser uma mulher muito alegre, receptiva, não é? E naquele dia vê-la acamada, sofrendo de febre.
Depois nós vamos ver que muitas curas vai haver. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados e ele meramente, com uma palavra, expelia os demônios. Ele curou todos os que estavam doentes, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Sabe aonde? Isaías 53:4. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. E aí nós vamos ver que Jesus vai colocar à prova aquele que quer segui-lo. Vendo Jesus, a multidão ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Olha que lindo, não é? Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos disse: Senhor, permita-me primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa que os mortos sepulte os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Mestre, Senhor, salva-nos, porque perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece, né? Depois nós vamos ver a cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo eles chegado a outra margem, na terra dos gadarenos, vieram ao encontro dele 2 endemoniados saindo dentro dos sepulcros, de tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos contigo, ó filho do homem? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, andava pastando ao longe, não tão longe dali, uma grande manada de porco. Então os demônios lhe rogaram: Se nos expele, manda-nos para a manada de porco. Pois ide, ordenou Jesus, e eles seguiram, passaram para os porcos. E eis que toda a manada de porco se precipitou no despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas, o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar com Jesus e, vendo-lhe, rogavam que se retirasse deles. Olha que triste, não é? E aí no capítulo 9 nós vamos ver a cura de um paralítico em Cafarnaum. Texto esse também que nós vamos ver lá em Lucas, né? 5 e Marcos 2. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e para a sua própria cidade. Eis que trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Isso é blasfêmia. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais mal no nosso coração? No vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para casa. Vendo isso, multidões possuídas de temor glorificavam a Deus e deram tal autoridade, que dera tal autoridade aos homens. Depois nós vamos ver a vocação, sabe de quem? De Mateus, o nosso autor aqui do livro. Está no capítulo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou,
e o seguiu. Determinado esse Mateus, não é? Isso é uma lição para nós. Quantas vezes Deus nos chama? Quantas vezes Deus nos dá desafios? Não deve ter sido fácil para Mateus, né? Chamado de Levi, deixar o emprego sonhado por muitos, né? Isso aqui, ó, era um concurso público. Era um cargo público que Levi ocupava, Mateus. Um posto de muito prestígio. E ele largou tudo. Quando Jesus disse, vem e segue-me, não era compatível com essa nova vida proposta por Jesus a ele, né? Que esse mesmo desprendimento haja em nós quando ouvirmos a voz de Deus a nos chamar. Jesus come com os pecadores e vai ser alvo de críticas, né? De crítica dos religiosos na época, né? E aí, logo em seguida, ele vai falar sobre o jejum. Isso mesmo, vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para um casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias eles hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica a maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, ao contrário, rompe-se o odre, derramando o vinho, pois os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Exatamente. E aí nós vamos ver que no capítulo 9 ainda, nós vamos ver o pedido aqui, né, de Jairo, para que fosse lá visitar a sua filha que estava enferma à beira da morte. Nesse intervalo, cruza o caminho de Jesus uma mulher que possuía uma enfermidade incurável pelos homens, a mulher do fluxo de sangue. E esta mulher, sabe, sorrateiramente enfrenta uma multidão, mesmo fraca, perdendo sangue, porque o texto disse que há muitos anos, isso quer dizer 12 anos ela padecia dessa hemorragia. Então era uma mulher que ela deve ter reunido as últimas forças dela para encontrar com Jesus. E como ela nos ensina, o texto fala que ela tocou as vestes de Jesus e ela foi curada. Ela não precisou falar nada e nem ouvir nada de Jesus. Mas essa mulher nos ensinou um segredo. A palavra diz que saiu virtude do Senhor. Olha que interessante, não é? E Deus olhando para ela, o texto fala, né? Que Jesus, voltando-se e vendo, disse, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E daquele instante a mulher ficou sã, né? Que testemunho extraordinário esta mulher nos dá. E aí Jesus vai à casa de Jairo, todos pensam que a filha de Jairo tinha morrido. E Jesus mandam todos sair de lá, entra no quarto apenas ele, Jairo, a esposa de Jairo e os discípulos, e aí Jesus pega a menina pela mão e chama ela pelo nome, porque Jesus sabe quem somos, ele nos conhece nos detalhes, e aí o texto fala, né, que ele entrega a menina sã para os seus pais, né? Que coisa maravilhosa isso. Ele diz que, o texto fala, né? Que grande foi o poder de Deus naquele lugar. A fama destes acontecimentos correram por toda a terra, porque Jairo, né, era um chefe da sinagoga, também um homem muito importante. Nós vamos ver ainda a cura do mudo endemoniado, a blasfêmia dos fariseus, que estavam sempre de olho para criticar Jesus. E aí nós vamos ver que Jesus, ele não se detinha por causa de um ou de outro, por aquilo que os outros achavam. Mas o texto fala que ele ia por toda parte fazendo bem, né? Capítulo
capítulo 10 é a escolha dos 12 apóstolos. Não deixe de ler, não vai dar tempo da gente falar, né, a respeito dessa parte aqui que é tão importante. Logo em seguida, ele vai dar instrução aos 12 discípulos, mandando eles irem, né, seguindo as instruções, falando para eles que eles deveriam curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônio, de graça recebeste e de graça dai, né? Que coisa maravilhosa. Não dá tempo da gente falar de tudo aqui, mas você aí pode meditar em cada versículo e ser edificado pela palavra de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Quantos ensinos o Senhor nos dá aqui, através dessas pessoas, pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, pessoas que foram transformadas pelo Senhor, e o teu poder ainda é o mesmo, que nós nos sujeitamos todos os dias para sermos transformados, como diz a tua palavra, de glória em glória, até o dia que estaremos contigo. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.